Antes da escrita, a verdade era o que nos falavam, era o que era repetido. Depois, com a escrita, os livros representavam a verdade. E com a disseminação da escrita, as pesquisas, as ciências e os estudos, a verdade era tudo aquilo que nos mostravam por ditas evidências. Hoje, na era da informação, somos bombardeados por tanta coisa, mas afinal, o que é verdade? Como analisar tudo isso? Bora dar uma olhada? Olá, que bom que você está aqui conosco. Eu sou o Luiz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa chamada verdade. Afinal, em meio a tanta informação que recebemos, está cada vez mais difícil separar as coisas, não é verdade? Não sei você, mas é tanta informação e às vezes tanta informação contraditória que fica difícil saber o que fazer. Bem, para começar, que tal analisarmos o conceito do que é verdade? Se analisarmos a origem da palavra verdade, entre latim, grego e hebraico, vamos notar que ela significa basicamente algo que se pode acreditar, algo em que se pode crer, algo que é fiel aos fatos. Então a origem da palavra verdade vem efetivamente de um conceito mais brando do que a forma com que a utilizamos normalmente. Pois quando falamos em verdade, nós buscamos trazer a noção de algo muito maior. Queremos passar uma ideia de uma base absolutamente certa, inabalável e suprema. Algo que seja imutável de embasamento e precisões inquestionáveis. E olha que interessante, essas duas visões, a de origem e de conceito que usamos hoje, são na realidade muito distintas, pois uma é claramente absoluta e outra é relativa. Então vamos analisar essa questão de absoluto e relativo. Eu particularmente sou incapaz de analisar qualquer coisa de forma efetivamente absoluta. Eu não tenho como, e eu vou te explicar por quê. Veja, para eu poder analisar algo do ponto de vista absoluto, ou seja, isento de qualquer falha em todos os aspectos, analisar algo que seja aplicável a 100% dos casos, eu precisaria necessariamente possuir todo o conhecimento a respeito desse algo. E olha, eu disse todo o conhecimento, não só o conhecimento disponível, aquele que alguém de alguma forma já conseguiu equacionar, desvendar, mas sim todo o conhecimento existente a respeito daquele ponto, mesmo que ainda não tenha sido descoberto. Ou seja, esse ponto por si só já mostra que qualquer verdade que possamos conceber é a princípio relativa, pois não temos como provar que o que sabemos a respeito daquele algo é tudo que se pode saber a respeito dele, mesmo que seja. Então, se analisarmos friamente o conceito de origem da palavra verdade, ela é muito mais fiel à realidade em que vivemos. O que eu quero dizer com isso é que, embora usemos a palavra verdade com a tônica de algo absoluto, na realidade, não somos capazes de garantir essa forma absoluta. Mesmo que aquele conceito seja efetivamente absoluto, não temos como garanti-lo, não há como saber se é ou não. O que normalmente fazemos é montar histórias com evidências escolhidas a dedo, de forma a criarmos uma versão crível e confiável, aparentemente isenta de falhas, do que acreditamos. E é assim que criamos uma verdade. Mas veja, isso é relativo, pois utilizamos os conhecimentos disponíveis naquele momento. Tá, Luiz, você está usando a palavra verdade mas como uma opinião bem embasada, é isso? Então, eu estou usando a palavra verdade segundo a origem mesmo, como algo que se pode confiar, algo que se pode crer, mas mais ainda, segundo a realidade relativa em que vivemos, segundo a quantidade de informações disponíveis para que possamos criar a tese que chamamos de verdade. Eu sei que é uma questão meio que filosófica, mas o que eu quero abordar aqui é uma visão mais prática dessa informação. E para isso, temos que entender os mecanismos pelos quais concebemos o que é verdade. E para isso eu gostaria ainda de dividir essas verdades relativas que eu falei agora há pouco em duas: as verdades individuais e as verdades coletivas. Sim, pois podem haver coisas que confiamos, que acreditamos que para nós são verdades, mas não necessariamente para todos que nos cercam. Então, tudo que eu, como ser individual, acredito e uso como base para as minhas escolhas, para as minhas ações e condutas, eu posso dizer que são as minhas verdades individuais, mesmo que sejam equivocadas. Se analisarmos do ponto de vista das neurociências, as verdades individuais são as informações assimiladas por cada um de nós numa ordenação pessoal única que refletem a melhor alternativa para o que conhecemos naquele momento. São efetivamente conjuntos de caminhos neurais interconectados. Lembra do nosso vídeo Como o Cérebro Funciona? Então, a verdade acontece em nós
como uma coordenação de caminhos neurais, criando uma cadeia de caminhos neurais, ou um grande caminho neural, se você preferir. E como qualquer caminho neural, toda vez que é acessado, ele é reforçado, sedimentando ainda mais aquela verdade. E toda vez que ele é desafiado, ele é enfraquecido. E veja, essa verdade que criamos dentro de nós é resultado das nossas experiências, dos resultados que obtivemos em nossa vida. Então a verdade individual, ela é bem relativa. Ela é relativa às nossas experiências e como assimilamos elas. Pode até ser que ela se aproxime do absoluto, mas não temos como garantir, não temos como provar efetivamente isso. Aliás, não temos como comprovar absolutamente nada. Mas continuando, sabemos ainda que nosso cérebro busca sempre economizar energia, então ele busca naturalmente caminhos neurais que sejam bem sedimentados ao invés de ter que gerar novos caminhos neurais. Meio que por uma preguiça fisiológica mesmo. Então acabamos naturalmente buscando nos colocar em situações, assim como estar com pessoas que privilegiem esses caminhos neurais. E é exatamente esse raciocínio que nos ajuda a entender como as verdades coletivas são formadas. Ou seja, grupos com mesmas verdades individuais se juntam com suas argumentações e seus caminhos neurais e buscam validar ainda mais aqueles argumentos, percorrendo os caminhos mais e mais, adicionando assim novas experiências que reforçam aqueles caminhos. E eles fazem isso de uma forma fisiológica mesmo, impulsionadas por esse controle de economia de energia. E isso vale tanto para as verdades que chamamos de científicas e pragmáticas, quanto para as subjetivas e holísticas. O mecanismo é exatamente o mesmo. Então, historicamente, temos vários exemplos de verdades sendo validadas e desvalidadas a todo momento. Então, um dia o café faz mal, no outro faz bem. Num dia o ovo faz mal, e no outro é a melhor coisa que existe. Mesmo verdades que nos parecem estritamente certas e extremamente científicas caem por terra, como Einstein fez quando da concepção da relatividade, mostrando que Newton não conseguia cobrir tudo com a sua teoria. Então podemos dizer que as verdades são temporais e relativas ao grupo que suporta e subsidia aquelas informações, aquela verdade. Veja, eu não quero dizer que não existem verdades absolutas. Eu acredito sim que elas devam existir, mas eu tenho que ser coerente e saber que hoje é impossível garantirmos que algo é inquestionavelmente de uma determinada forma. O que podemos dizer sim é que existem indícios significantes dentro do conhecimento que temos de que aquela seja a melhor explicação para aquele momento. É uma verdade segundo a origem da própria palavra. Por outro lado, existem pontos que são questionados exaustivamente ao longo dos anos, mas parecem inabalados em sua essência, o que nos leva a crer que as bases para aqueles pontos possam sim ser absolutas, ou talvez muito próximas de serem, já que mesmo sendo questionadas sobre novas bases, sobre novas informações, essas continuam tendo evidências fortes que as suportam. Então, aparentemente, as verdades coletivas que existem há mais tempo, que já perduram por longos períodos, parecem ser mais próximas de um conceito efetivamente absoluto. De outra forma, já teriam sido alteradas ou mesmo refutadas ao longo do tempo. Tá, Luiz, onde você quer chegar com isso? Então, podemos aplicar isso a tudo em nossa vida. Ou seja, questionar a validade de uma teoria, de uma dita verdade, faz com que possamos entender os aspectos que a suportam. E sobre essa mesma perspectiva, gostaria que analisássemos a numerologia. Afinal, a numerologia é uma ciência que está aí há milênios, na mesma forma e no mesmo conteúdo, tendo passado por muitos brilhantes que mudaram o mundo com suas revoluções tecnológicas e sociais. E mesmo assim, a numerologia se mantém aí, há milênios. Veja, não estou afirmando de forma alguma que a numerologia seja uma verdade absoluta. Como eu falei antes, eu sou incapaz, aliás, ninguém é capaz hoje de avaliar efetivamente nada de forma absoluta. Ela é sempre necessariamente relativa, já que não temos como comprovar absolutamente nada de forma infalível. Mas conceitualmente, dentro dessa lógica que estamos falando, há sim uma grande possibilidade que estejamos sim falando de uma verdade absoluta, de que a numerologia seja sim uma verdade no conceito que utilizamos da palavra. Mas vamos falar ainda muito sobre isso nos nossos próximos vídeos. O que eu queria falar hoje é que o que chamamos de verdade está ligado a um conceito de crenças individuais e que são geralmente suportadas de uma forma coletiva. Mas mais ainda, as verdades são necessariamente relativas pelo simples fato de não podemos ter 100% de certeza de nada. De outra forma, o que temos sim são fortes indícios, fortes evidências de que uma determinada verdade possa sim ser absoluta, mas ainda assim são indícios e evidências, não necessariamente certezas e garantias. E o que devemos fazer é analisar
toda e qualquer informação e mesmo as nossas bases para a conclusão de uma forma que possamos analisar se aquela informação, aquela alternativa é sim a melhor alternativa que temos com as informações disponíveis naquele momento. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como as crenças, as nossas verdades individuais são ferramentas poderosíssimas para vencermos na vida e obtermos tudo o que desejamos. Bem, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado e se gostou, já deixa o joinha aqui pra gente saber e já aproveita e se inscreve lá no nosso canal. Clica no sininho para receber nossas atualizações que nós vamos nos aprofundar nesse e em muitos outros assuntos para que possamos ser cada dia melhor. Gratidão mais uma vez pela sua atenção e bora ser cada dia melhor.